Sistema reprodutor, docente Aderlaine Sabino. Acadêmicos Domingos Sávio e Verena Tavares. O sistema reprodutor humano, também chamado de sistema genital, é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino. A função primordial do aparelho reprodutor é perpetuar a espécie por meio de reprodução. Sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos. Os órgãos são pênis, glande, testículo, escroto, epidídimo, canal deferente, uretra, vesícula seminal, próstata e glândulas bulborretal. Testículos, órgão par situado em uma bolsa músculo-cutânea denominada escroto, está localizado na região antero do períneo. Nos testículos são produzidos os espermatozoides, além de diversos hormônios. Epidídimo são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados. Uretra, um canal que serve ao sistema reprodutor e urinário, começa na bexiga, passa pela próstata e vai até a ponta da glande, onde há uma abertura por onde são eliminados o sêmen e a urina. Canal deferente, tubo fino e longo que sai de cada epidídimo, recebe o líquido seminal, atravessa a próstata que nele descarrega o líquido prostático e deságua na uretra. Vesícula seminal, formada por duas pequenas bolsas, localizada atrás da bexiga. Sua função é produzir o líquido seminal. Próstata, glândula localizada sobre a bexiga que produz o líquido prostático, uma secreção clara e fluida que integra a composição do esperma. Escroto, saco de pele grossa que cerca e protege os testículos, também controla a temperatura dos testículos. Pênis, órgão copulatório externo da genitália masculina, fornece via de saída para a urina e fluido seminal. Sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é interno e se localiza na cavidade pélvica. É dividido em estruturas internas e externas, sendo o órgão genital externo denominado de vulva, onde inclui-se o monte do púbis, lábios maiores e menores, clítoris, bulbos do vestíbulo e as glândulas vestibulares maiores e menores. Já os órgãos internos são constituídos pela vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Lábios maiores e menores. Os lábios maiores da vulva são duas dobras de tecido adiposo e conectados que se elevam, na margem da vulva em cada lado. Se estende desde o monte do púbis até o períneo, que é a região localizada entre a parte inferior da vulva e o ânus. Os lábios menores da vulva são duas dobras de tecido mucoso, de consistência gelatinosa, que está localizado na parte interna e ao longo dos lábios maiores da vulva. Cada parte divide-se em lamela superior e inferior, sendo as duas lamelas superiores unidas para formar uma cobertura tipo capuz sobre o clítoris, e as outras duas lamelas inferiores formam o frênulo, que é a parte posterior do clítoris. Monte do púbis, também chamado de Monte de Vênus, é uma elevação arredondada com uma concentração de tecido adiposo recoberto por pele e pelos espessos. O clítoris é um órgão pequeno, protuberante, logo abaixo do arco do monte do púbis. Ele contém um tecido erétil, o corpo cavernoso do clítoris e corpúsculos sensoriais especializados, os quais são estimulados durante a atividade sexual. Glândulas vestibulares. O vestíbulo da vagina é uma área oval margeada anteriormente pelo clítoris, lateralmente pelos lábios menores da vulva e posteriormente pela fúrcula, que é a fusão dos lábios da região mediana posterior. As glândulas de Skinner são responsáveis por liberar um líquido esbranquiçado ou transparente,
representando a ejaculação feminina durante o contato íntimo, e são encontrados em ambos os lados do ósteo uretral, podendo ser chamado de uretra. Os ósteos das duas glândulas de Bartholin, produtoras de muco, estão localizados lateral e posteriormente de cada lado do ósteo da vagina. Ela tem como função a secreção de muco para a lubrificação da vulva e da vagina durante o ato sexual. O meato uretral é uma abertura em fenda, abaixo do clítoris, por meio dela é que a urina deixa o corpo. No centro do vestíbulo está o ósteo da vagina. Ele pode estar coberto completo ou parcialmente pelo ímen, que é um tecido membranoso. Vagina. Um tubo muscular altamente elástico. Está localizado entre a uretra e o reto. A parede vaginal tem 3 camadas: a camada epitelial, a camada de tecido conectivo frouxo e a camada muscular. As suas 3 principais funções são acomodar o pênis durante a relação, servir de canal para o sangue expelido do útero durante a menstruação e servir como canal de parto durante o nascimento. O colo do útero projeta-se para a parte superior da vagina. A abertura na parte inferior do colo é o ósteo do útero. A abertura na parte superior é o ósteo histológico interno do útero. O útero é um pequeno órgão muscular e firme em formato de pera, situado entre a bexiga e o reto. Ele tipicamente se situa em um ângulo de quase 90 graus em relação à vagina. É composto por uma membrana mucosa que reveste o útero e é denominada de endométrio, e a camada muscular do útero é denominada miométrio. 2 são as tubas uterinas, também chamadas de trompas de Falópio, de aproximadamente 10 centímetros cada, que conectam o útero aos ovários. Esses 2 estreitos cilindros de fibras musculares são o local da fertilização. A parte curva da tuba uterina, denominada ampola da tuba uterina, finaliza no infundíbulo da tuba uterina mais próximo ao ovário e pode ser comparada ao formato de um funil. Projeções digiformes no formato de dedos. No infundíbulo, denominadas fímbrias da tuba uterina, movimentam-se em ondas que capturam o óvulo maduro, a partir do ovário, para o interior da tuba uterina. Os ovários estão localizados em cada lado do útero. O tamanho, o formato e a posição deles variam conforme a idade. Redondos, lisos e róseos no nascimento, eles crescem, tornando-se maiores, achatados e acinzentados na puberdade. Durante os anos de procriação, têm um formato de amêndoa e uma superfície rugosa com escavações. Após a menopausa, eles se enrugam e se tornam brancos. Eles têm como principal função produzir óvulos maduros e também produzem estrogênio e progesterona, que são hormônios, assim como pequenas quantidades de andrógenos. Veja agora como ocorre a fecundação. Os espermatozoides entram pela vagina, passam pelo colo do útero e cavidade uterina, vão pelas trompas até encontrarem o óvulo. De todos aqueles espermatozoides, apenas um consegue ultrapassar a casca e se unir ao óvulo. Inicia-se então a divisão celular, enquanto o zigoto volta pela trompa até chegar ao útero novamente. Começa então o início do desenvolvimento de um bebê.